A paz do Senhor, eu sou Ângela Gabriel e você está no canal Maranata Maranata. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. A paz de Deus. Sou Georgina Nunes. Quero contar como eu entendi a vontade de Deus para a minha vida. E isso com relação às bagagens do mundão. Eu sou alguém que esteve lá, que experimentou muitas coisas e sabe muito bem a diferença entre viver no pecado e viver em santidade. Eu recebi o chamado de Jesus muito nova, aos 15 anos, de 14 para 15. Nessa idade eu já estava na igreja. Eu vim para a igreja fazendo tudo isso, pintando o cabelo, fazendo unha, usando saia justa, salto alto, brincos e pulseiras. Sim, já nessa idade eu já era muito vaidosa. E eu achava que ninguém devia me importunar por essas coisas. Deviam sim me agradecer por eu ter atendido o pedido das irmãs, tê-las recebido quando elas chegaram em minha casa me evangelizando e ter vindo para a igreja. Só que as irmãs começaram a pegar no meu pé. E, com o tempo, eu fui largando essas coisas. Porque no conjunto de jovens eu fiz muitos amigos. E como a minha família não ligava para mim, eu comecei a gostar muito do conjunto e não queria sair. Mas, mesmo tendo abandonado as vaidades, as irmãs ainda pegavam no meu pé por causa da pintura de cabelo. E isso era algo que eu não conseguia largar. Eu amava ser loira, não me via de outra forma. Desde os 10 anos de idade, quando uma tia minha pintou meu cabelo, eu me achei muito mais bonita e desde então não conseguia mais largar. Mas o interessante é que as irmãs pegavam mais no meu pé no que no das outras meninas. Elas também usavam adornos, mas só eu que era disciplinada. Eu cheguei a ficar 3 meses no banco, fora do conjunto. Eu chorava muito quando isso acontecia, mas não saía da igreja. Eu não entendia o porquê daquele rigor, daquela doutrina. Achava que era coisa de velha. E achava que, se eu teimasse, mais cedo ou mais tarde elas iriam acabar acostumando e iriam me deixar em paz com a minha tintura. Eu iria vencê-las pelo cansaço. Ou então elas iam ter paciência por mais tempo. Enfim, eu enrolava. Dizia que ia deixar aquilo, mas no fundo não tinha a menor intenção de mudar. Olhando para trás, hoje, eu entendo o zelo delas por mim. Era porque Deus tinha pressa na minha vida. Eu queria que as irmãs esperassem pela minha boa vontade, que deixassem eu ser como eu queria ser, servir a Deus do jeito que eu queria servir. Mas isso não aconteceu. E por não entender isso, eu acabei deixando a igreja, abandonando o meu lugar, por não conseguir me adequar a todas aquelas regras. Mesmo amando muito o conjunto e todas as minhas irmãs, eu abandonei a igreja, abandonei Jesus. Mas para mim era assim, se não fosse do jeito que eu queria, eu não queria. Eu era muito rebelde. Hoje, eu sei que o amor e apego às coisas do mundo é rebeldia e inimizade contra Deus. Mas, quando se tratava do meu cabelo, eu queria fazer o que eu queria. Não queria que ninguém me controlasse, nem desse palpite na minha vida, nem as irmãs, nem Deus. Foi aí que eu voltei para o mundão. Só que nada foi a mesma coisa. Tudo piorou. Eu só conhecia pessoas que me levaram para fumar, beber. Só apareciam amigos para me levar para as festas e para o mau caminho. Meus pais eram divorciados e nenhum queria gastar tempo comigo. Nenhum queria saber onde eu estava, que horas havia chegado,
ou se havia chegado. Então eu era totalmente livre para viver como eu queria. Às vezes eu queria que alguém botasse limite em mim, alguém que me dissesse não, mas não havia ninguém. Aprendi a fazer muitas coisas ruins: cheirar, fumar, roubar e vender meu próprio corpo. Minha vida era um buraco sem fundo. Quando rejeitamos a Jesus e as coisas de Deus, o que nos resta é o mundo e a sua podridão. Se você rejeitar a verdade, só te restará a mentira, o erro e o engano. Eu reclamava da igreja, me revoltei com a igreja por causa das regras, leis e mandamentos, porque eu não entendi que o reino de Deus é organizado, não é como o mundo. As coisas de Deus são santas e devem ser tratadas com reverência. Quando nós saímos do mundo e entramos na igreja, Deus nos molda, nos muda, para que sejamos dignos de servir a Ele, que é santo, e saibamos servi-lo com excelência. Mas o treinamento de Deus para um verdadeiro líder espiritual é duro. Não é qualquer pessoa que suporta e se submete. Não é qualquer pessoa que está disposta a renunciar, a pagar o preço. As pessoas dizem que a salvação é de graça, mas não é. Até a salvação custou um preço. Foi de graça para você, mas custou um preço. Alguém pagou o preço e foi Jesus. E o preço foi o derramamento do seu próprio sangue. Liderança, poder e autoridade no mundo espiritual tem um preço também. Mas eu estava no mundo, longe de Deus, achando que Deus é muito exigente, e o mundo sugando tudo que eu tinha, todas as minhas forças e energias. E como eu era livre, pintava meu cabelo do jeito que eu queria, de vermelho, de azul, de laranja, até corte moicano eu fiz. E quando eu queria cabelo comprido, botava mega hair, ou então tranças coloridas. Mas foi então que, quase 10 anos depois de ter rejeitado Jesus, depois de me vender, depois de comas alcoólicos, depois de problemas com todo tipo de remédios que alucinavam, rejeitada e abandonada pela família, e de estar vivendo a vida mais desregrada que você possa imaginar, à beira do abismo, Jesus me achou e me quis novamente. Ele me encontrou na cadeia e era triste o meu estado. Estava cumprindo pena há 1 ano, jurada pelas outras detentas, marcada para ser eliminada. Eu estava planejando tirar minha vida, estava escrevendo cartas para todos da minha família, me despedindo. Aliás, aquilo foi pura terapia para mim. Escrevia todas as desventuras da minha vida e culpava meu pai, minha mãe e todos que me abandonaram. Depois chorava e rasgava tudo. Depois reescrevia tudo novamente. Só que nunca cheguei a enviar essas cartas, porque nesse mesmo tempo Deus fez com que colocassem uma pastora na minha cela. Ela chegou contando que foi acusada de algo que não fez, que era inocente. Eu pensei comigo mesma: inocente sou eu, que não consegui permanecer na igreja por causa da pressão de vocês, religiosos fanáticos, que usam a doutrina para matar a fé das pessoas. Passaram-se 5 dias e ela dizia: Deus me mandou aqui para fazer algo, depois disso ele vai me libertar. No 7º dia, ela orou um pouco mais. Todos os dias ela orava das 3 da manhã até as 4. Na verdade, ela orava o tempo todo, mas de madrugada ela exagerava, falava em línguas e profetizava. Todo mundo reclamava do barulho, mas ninguém tinha coragem de mexer com ela.
Ficávamos acordadas e quando ela terminava e dizia amém, todo mundo dizia amém e graças a Deus íamos dormir. No 7º dia, durante a oração, ela apontou o dedo na minha cara e disse que Deus estava me chamando outra vez, me dando outra oportunidade, que iria me usar na palavra, que muitos iriam crer nele através do meu testemunho, que iria me dar um marido abastado e eu ainda viveria como uma princesa, mas que antes eu iria aprender a obediência e a humildade, ia descer até o pó, e que eu contasse os tempos, que dentro de 3 tempos as correntes cairiam e os portões se abririam para mim, e Deus me daria um ministério. Naquele mesmo dia, no final da tarde, conseguiram comprovar a inocência da pastora e ela saiu, mas deixou o telefone e endereço da igreja. Depois disso, eu esqueci a ideia de tirar a minha vida. O tempo passou e eu acabei esquecendo aquilo tudo. Depois de 3 anos, contrariando todas as minhas expectativas, eu fui solta. Me mandaram para casa para responder em liberdade. Minha família não me quis de volta. Nenhuma amiga me acolheu. Então, lembrei da pastora. Corri para a igreja dela e fiquei morando lá. Morei por anos lá. De dia eu limpava a igreja e à noite participava dos cultos. E agradecia a Deus por mais aquela oportunidade. Eu dormia nos bancos. Todo dia alguma irmã trazia lanche, almoço ou jantar para mim. Eu estava totalmente dependente de Jesus e da bondade alheia para sobreviver. Eu pensava, bem, até hoje estive por minha conta e eu não soube o que fazer com minha vida. Pelo contrário, quase a perdi, só me dei mal. Então agora vou deixar Deus fazer o que Ele quiser. Nesse processo, eu fui humilhada. Para alguns, eu era a mendiga, a esmoléu, a rejeitada, a desabrigada que vivia na igreja. Sofri humilhação por outros irmãos que não sabiam que era Deus tratando comigo. Muita coisa eu tive que ouvir e sofrer. Porém, não me rebelei, não me revoltei, não voltei para as ruas, para as antigas amizades. Eu dizia, Senhor, se eu tiver que ser humilhada, eu serei. Se tiver que chorar mais, chorarei, mas não vou mais abandonar a tua casa. E eu chorei, irmãs. Só Deus e eu sabemos quantas lágrimas derramei sozinha na presença dele. E dormia sentindo o Senhor me abraçar, me consolar. Mas eu lembrava da profecia e pensava, não vou desperdiçar a chance que Jesus me deu. Só que, às vezes, eu também me desesperava. Pensava em largar tudo, desistir, voltar para o mundão. Nesse tempo também, meu cabelo estava no ombro. Estava azul e verde. À medida que ele crescia, eu pedia uma tesoura à pastora e cortava a parte pintada. Queria me livrar da tintura. Enquanto eu estava nessa peleja, uma profeta durante um culto olhou para mim e disse, ai de ti se voltar atrás, ai de ti se não passar pelo processo, vai descer à sepultura, à cova. Aí o Senhor renovava minhas forças e eu decidia não voltar atrás. Também fiquei sabendo que meu ex havia sido visto sondando a igreja, rondando a igreja, esperando só eu sair para tirar a minha vida. Ele era perigoso e eu devia muito dinheiro a ele. Mas eu não saí da igreja para nada, ficava lá direto. E Deus nunca permitiu que ele entrasse e me fizesse mal. Depois fiquei sabendo que inimigos tiraram a vida dele.
Depois de mais 3 anos morando na igreja, aprendendo a humildade, e depois que meu cabelo estava totalmente natural e que terminou o meu processo, Deus trouxe o primo da pastora para visitar a igreja. Ele era viúvo. Nós nos conhecemos e Deus o deu para mim como marido, meu resgatador. Nos casamos no mesmo ano em que nos conhecemos, e como ele era engenheiro, eu saí da igreja para viver como uma princesa. Deus cumpriu uma parte da profecia. Só que eu tive que deixar minha igreja e voltar com ele para outro estado. E chegando lá, não encontrei o ensino da sã doutrina na igreja dele. Cada um fazia como bem lhe parecia. Havia irmãs que seguiam a modéstia e o pudor, mas havia também outro grupo que andava com todo tipo de vaidade. E como para o meu esposo tanto fazia e ele me dava liberdade, eu acabei afrouxando e aos poucos voltei a usar a tintura, só que dessa vez com cores mais discretas, somente para esconder alguns cabelos brancos que já estavam aparecendo. Mesmo assim, voltei a usar. Fiquei assim por um tempo, mas depois que tive nosso segundo filho, Deus passou a chamar a minha atenção. Ele me dizia que iria me entregar um ministério, mas antes falaria comigo cara a cara. Foi através de um profeta que ele me disse isso, e eu temi muito. Alguns meses depois, isso se cumpriu. E foi assim. Foi numa semana em que eu estava há 3 dias em jejum e oração. Eu jejuava até as 3 horas da tarde. Nesse dia, havíamos acabado de lanchar e meu esposo foi deitar um pouco. Eu fiquei à mesa, ainda tomando café, para ler um pouco mais a Bíblia. Me lembro que estava lendo a passagem de Daniel, onde o Senhor revelava para ele os segredos dos sonhos de Nabucodonosor. De repente, eu levantei a cabeça e olhei para a parede, à frente de mim, na cozinha. E de repente, numa visão aberta, eu vi, na parede da cozinha, na minha frente, um telão se abrir. E nesse telão, eu me via em cima do púlpito de nossa igreja, diante de mais de 200 pessoas, olhando para mim. Eu ia pregar. Mas antes que eu abrisse a minha boca para falar àquelas pessoas, Deus me dizia: olhe para essas mulheres. E eu olhava, e via o conjunto de senhoras diante de mim. Eram mais de 80 mulheres olhando para mim. Aquelas mulheres me olhavam dos pés à cabeça, e Deus permitia que eu ouvisse os seus pensamentos, o que elas pensavam a meu respeito. E uma delas pensava assim: que irmã exemplar, como é amada por Deus. É um vaso de honra. Deus realizou muitos milagres na vida dela. Que maravilha! Outra irmã, que conhecia minha vivência com minha família e que eu recebia em minha casa para tomar café, pensava em me pedir conselhos para melhorar seu casamento, porque reconhecia que eu sabia me comportar como uma boa esposa. Outra irmã ficava de longe examinando minhas unhas, comparando com as dela, que eram alongadas artificialmente e vermelhas. Ela ficava envergonhada e escondia as unhas dela embaixo da blusa, quando ela via a simplicidade nas minhas unhas. A minha simplicidade constrangia ela. Outra irmã, a quem eu havia comprado umas peças de roupa, pensava assim: essa é mulher de Deus, honesta, honrada, paga suas dívidas em dia. Mas outra irmã, que era uma das mais enfeitadas, que até silicone havia botado, e eu sabia disso porque ela fazia questão de dizer para todo mundo, ela pensava assim, olhando para mim: essa aí
se esforça tanto para ser santa, mas é falsa. Ela pensa que eu não sei que ela esconde os cabelos brancos com tintura para disfarçar a idade. Que mentirosa! É tão vaidosa quanto eu e ainda quer me ensinar alguma coisa. Hipócrita! Quando eu ouvia aquilo, meu coração ficava ferido e eu ficava coberta de vergonha. Fazia menção de correr dali e me esconder, mas quando virava para o lado para tentar sair dali, o próprio Jesus aparecia lá, como uma luz forte. Ele estava diante de mim. Eu só via sua roupa e seus pés. Ele se punha diante de mim, me impedindo de descer do púlpito. E eu só protegia o rosto com as mãos e caía de joelhos diante dele. Ele colocava a mão em minha cabeça e dizia: minha filha, sê tu uma bênção para o meu rebanho. Não seja pedra de tropeço. Ai daquele por quem vem o escândalo. Mas sê coluna, sê cabeça, seja exemplo de virtude para o meu povo. E ele me fazia lembrar de todas as vezes que eu havia sido disciplinada e tinha ficado no banco por essas mesmíssimas coisas. E que ele há muito tempo vinha tratando comigo sobre isso para me fazer largar, insistindo comigo. Desde os 15 anos que isso acontecia. Eu chorava muito pedindo perdão ao meu Salvador e dizia que não sabia que isso o ofendia tanto. A essa altura da visão, meu marido tinha entrado na cozinha e estava me sacudindo para eu voltar a mim. Eu não queria parar de ter a visão. Fiquei chateada com ele. Depois disso, até hoje, nunca mais tive visão de olhos abertos. E depois disso também, abandonei definitivamente a pintura de cabelo e consagrei meu cabelo ao Senhor. Só lavo para limpar, passo creme para pentear. Uma ou duas vezes cortei as pontas, mas antes orei a Deus e ele me disse sim, me deu permissão. Mas depois disso, nunca mais toquei. Hoje eu tenho o ministério de Deus. Não me falta unção e palavra do céu para pregar. Meu cabelo está ficando branco, sim, mas como já disse, não toco. E as jovens que chegam em nossa igreja, eu procuro direcionar no caminho da santidade, porém com paciência e amor, para não magoar e nem ferir ninguém. E entrego ao Senhor, porque o tempo de conversão na vida de cada um é no tempo do Senhor. Eu procuro amar, ensinar e ajudar, mas eu aconselho e insisto: abandone as vaidades e toda a carga com a qual o mundo te sufoca. E é isso que eu quero dizer. Sirva a Deus sem nenhuma reserva, de toda a sua mente, corpo, alma e coração. Deus é fiel. Sê também fiel com o Senhor. Aleluia.